A veterinária, a doutora Gisele Diba Lemune, né? A nossa pautinha é o agosto verde claro, leishmaniose, né, doutora? Bom E dia, seja bem-vinda. bom dia a todos os ouvintes, né? Queria muito, primeiramente, aqui agradecer a oportunidade de estar falando sobre um assunto aí que vem crescendo na nossa região, infelizmente, né? A gente tem pego aí na rotina clínica veterinária mesmo um aumento significativo nos casos e se tratando aí de uma doença super importante, uma zoonose, né? Que pode ser transmitida para nós, eu acho que é muito importante realmente as pessoas tomarem consciência aí sobre o assunto. Precisamos nos atentar. Doutora, vamos começar explicando o que é leishmaniose. A leishmaniose, então, ela é uma doença contagiosa, né? Mas ela não é transmitida pelo contato. Então, é preciso, né, ter uma noção aí que realmente a transmissão dela somente ocorre pela picada do mosquito. E aí não é qualquer mosquito que transmite, né, esse tipo de doença. Então, o mosquito mais comum aí que transmite essa doença é o mosquito palha, né, um mosquito específico aí para transmissão dessa doença, mas assim como outros mosquitos, né, o meio de proliferação dele no ambiente aí é a mesma coisa, né? Aquele depósito de água que agora, de repente, que até a chuvinha de ontem se renovou por aí, né, Com doutora? certeza, e aí acrescenta aí, né, a preocupação mesmo em relação aí à maneira de controle, né, tanto dos mosquitos em gerais, quanto esse que é específico dessa doença, né? Muito bem. É uma doença que existe desde os primórdios, essa doença leishmaniose, né, doutora? Na verdade é uma doença assim, que aqui na nossa região, até por ser uma doença de difícil diagnóstico, exige, né, alguns exames mais específicos para diagnosticar. Então, aqui até na nossa região aqui vem crescendo, né, o número de doenças, né, de De animais casos, no doentes, né, de caso. casos, né. Aham. Porém, a gente sabe que é sim uma doença muito antiga, né, que, por exemplo, até pouco tempo sabia-se que tinha mais ali na região de Rondonópolis e que agora está vindo para cá, né. Mas realmente, assim, precisa focar nessa questão da conscientização, né, até porque, imagina, o mosquito ele não vai vir só até ali, né, ele querendo ou Não não, o tem mosquito, porteira que segure mosquito, exatamente, não é? né, vai se proliferando e vai se espalhando e vai disseminando e realmente, por ser uma doença que afeta os animais e afeta o ser humano como uma zoonose, é de extremamente importância aí, né, em relação à saúde pública mesmo, né. Num primeiro momento, a leishmaniose é constatada num cão, é isso? Ou tem outros animais também? Isso, na verdade, o ciclo, ele é basicamente, vamos supor assim, um animal silvestre, que são os maiores portadores, Ah, né. sim, que passa para o mosquito, que O passa mosquito, para um animal exatamente, o doméstico mosquito daí. vai lá, vai picar, vai, né, vai receber o protozoário e no momento que ele vem trazer para, né, os ambientes Urbanos. urbanos, vai acabar transmitindo tanto para nós, seres humanos, quanto para os próprios animaizinhos de estimação nosso, né, que são os nossos Perfeito. cães, nossos gatinhos. Ah, sim. Daí o que eu preciso ficar atenta no cão e no gato, por exemplo, doutora? Então, existem alguns sintomas mais comuns. Então, vamos começando aí falando sobre as formas clínicas, né? A leishmaniose, ela tem duas formas clínicas bem características, que é a tegumentar, que é focada mais na questão da pele, aí o animal vai manifestar feridas, né, na pele, feridinhas que demoram para cicatrizar, né, aí já chama a atenção do tutor, questões de lesões principalmente na região de focinho, periocular, aquelas falhas de pelo próxima à região de olho, descamações próximos à região de focinho, e um sintoma e um sinal clínico bem característico é a questão do crescimento exacerbado das unhas. Isso chama bastante a atenção dos tutores. Mas a gente tem que pensar também da outra forma clínica, que aí seria a leishmaniose visceral, também conhecida como calazar, né? Aí ela vai atingir mais a questão de órgãos internos. Que não dá Então, para ver a olho nu. exatamente. Aí é até difícil mais a questão do tutor perceber, né? O Mas existem. comportamento do animal daí, no Isso, caso. exatamente. Então, vai ser verificado através de alguns exames, quadros clínicos de anemia, trombocitopenia, que é aquela questão da plaquetinha baixa, persistente, né? E aí vai sendo, de acordo aí com o que o clínico avalia, e se tem a suspeita, vai exigir alguns exames mais específicos, né? Que são os PCRs, um que é utilizado aí como padrão ouro, que é o ELISA, o RIF, né? São os exames mais utilizados aí para realmente bater o martelo, né? Diagnosticar a doença. Quer dizer que tem. E para o ser humano, tem sintomas também que são Do, característicos? dos seres humanos aí, eu acredito que tem também a condição sistêmica, né? E aí eu
acredito que o médico vai saber orientar melhor essa questão, Sim. mas uma das características principais é as lesões de pele mesmo, A né? As ferida, como o feridas. povo chama, uma ferida que não quer cicatrizar, é isso? Isso mesmo. Aquela ferida difícil de sarar, que já fez um monte de coisa, já passou um monte de remedinho e não sara e não melhora, Tem né? que E na, ficar e na atento. verdade é uma condição sistêmica, né? Tem que saber que o Uhum. protozoário já vai estar ali na corrente sanguínea, já vai estar se espalhando ali, né, pelo organismo. Doutora, eu vou pedir licença para a senhora um minuto, que a gente ainda precisa falar de tratamentos possíveis e os cuidados, a prevenção. E a gente segue conversando aqui com a doutora Gisele Diba Lemune, veterinária, hoje em pauta a campanha Agosto Verde Claro, né? A leishmaniose. Doutora, se ela registrar aqui, a Adélia mandou na nossa live dizendo veterinária maravilhosa. Ai, agradeço. Muito Sempre obrigada. é bom, né? O povo Oh. ama o doutor do pet, Ah, né, com doutora? É bem certeza. assim, que É. legal. Falar nisso, pet é parte da família de muita gente hoje, daí mais uma importância, né? Mais importante ainda a gente chamar atenção para esses cuidados. A gente falou aqui de contato, não é? Que a senhora já disse, não é o contato físico, isso é importante Não dizer, é o contato não é que direto, realmente transmite a transmissão é somente pelo mosquito, o mosquito. E picada de mosquito. muito bem. E os tratamentos, como é que são, doutora? Tem vacina, prevenção disso com vacina ou não existe vacina? Até existe uma vacina que não é tão Acessível? né, realmente hoje, né, no mercado, mas realmente o foco maior de questão de tratamento existe medicação. Hoje em dia já sim. existe um tratamento estipulado. A gente sabe que até poucos anos atrás, um tempo atrás, antigamente, animais Não que eram tinha diagnosticados, tratamento. era realmente realizado a eutanásia, né? Aham. E aí, com certeza, acredito que com essa questão de que os membros, né, que a família aí adota um animalzinho como membro da família, Sim. vem crescendo esse amor, esse afeto, né, pelos animais, está sendo divulgado aí realmente que existe tratamento, né? Então, existe um tratamento específico, não é um tratamento que vai curar o animal, mas é um tratamento que vai diminuir a carga parasitária e que vai gerar um conforto de vida para esse animal, que ele vai conseguir viver, ter uma qualidade de vida, né, mesmo sendo portador da doença. Vira uma doença crônica, como nos humanos a gente tem algumas situações. Né? Exatamente. Que né? não é aquele caso, não está no momento agudo e, portanto, é passivo de conviver. Exatamente. Muito bem. Mas a prevenção ainda me parece que é o mais importante, né, doutor? Com certeza. Então, se tratando, por exemplo, de alguma família, né, que tem, por exemplo, algum animalzinho que é portador, eles precisam estar cientes que é uma zoonose, que é possível transmissão. Então, o ideal no animalzinho é focar realmente em manter ele com a coleira, né, que a coleira acaba sendo um repelente para o mosquito e aí tende a não deixar de disseminar, né, para os membros ali da família, para o lar, né, ou até mesmo para os vizinhos, para outros animais, né. Então, o que a gente tem de melhor, assim, em relação à questão de leishmaniose em geral é realmente o tratamento, né, dos animais portadores, Sim. justamente para que eles não fiquem com uma carga parasitária tão grande, né, e não fiquem disseminando tanto. Para controlar. Isso, como também a Perfeito. questão da prevenção mesmo, né? Prevenir a criação, a reprodução do mosquito. E é isso aí. Então, a gente pensando aí em formas de prevenção, tem realmente essa questão do vetor, né? A gente tem que pensar que o vetor é o mosquito. E que, querendo ou não, se a gente interferir na reprodução desse mosquito, a gente vai estar prevenindo. Então, o que a gente tem orientado muito as pessoas em relação até à questão do ambiente mesmo, né? Prevenir aquela questão de não ter aquele acúmulo, às vezes, de matéria orgânica, algumas plantas, né? Água Algumas parada. flores, isso. Tudo que acumula água e que tem disseminação, proliferação de mosquito, assim como nas outras doenças, né? Nesse caso, a gente também orienta aí. E realmente aquela questão da matéria orgânica, né? Porque esse mosquito, ele é um mosquito que ele se adapta mais nessas regiões de umidade, sabe? Então, tudo isso tem que prevenir. Ele vai gostar da hortinha, ele vai gostar do isso quintal, aí. do jardim. Aquelas bananeiras lá no fundo do quintal, né? Aquilo lá tudo a gente tem que ter uma atenção. Perfeito. Diga, Milena. Doutora, além dessa campanha do mês de agosto também é muito lembrado, né, como o mês do cachorro louco, né? Falar da importância da campanha aí da vacinação antirrábica. Assim, ó, antigamente a gente tinha muito mais animais na rua, né? Era muito mais disseminada a questão, porque até fala o mês do cachorro louco, porque tinha aqueles cachorros, as cachorras entravam no cio, né? Era e em aí virtude disso o apelido do mês. Exatamente. E aí era bem a época que todas entravam no cio, e aí aquela cachorrada brigava, e querendo ou não, a raiva ela é transmitida pela mordida, né? Onde tem a saliva, que vai inocular o vírus, né? E tem aquela disseminação entre todos aqueles cães. Hoje a gente sabe que isso é um pouco mais controlado, porém, existem estudos aí que relatam que está crescendo muito a questão da portabilidade nos próprios cães mesmo, né? Nos gatos aí.
e que tem sido agora pelo morcego, né? A disseminação maior é pelo morcego, até porque os animais, por exemplo, os gatos, os cães, têm um instinto caçador, né? Sim. E quando vê, às vezes, um morcego lá no quintal, alguma coisa, vai querer ir para cima e aí acaba, às vezes, se contaminando e depois pode contaminar, né? A pessoa também, o tutor, né? E querendo ou não, também tem crescido, então, o foco mais em relação a isso, né? A questão dos próprios animais de casa ser os próprios disseminantes da doença, né? E aí existe a vacina, né? Então é fundamental, é importantíssimo, não tem como não falar aí da importância da vacinação da raiva, né? Então eu acho que agora o foco maior realmente é mais voltado para a questão da vacinação. A importância da vacinação como prevenção, né, da Sim. disseminação do vírus da raiva. Sabendo que é uma doença extremamente importante porque tem caráter letal, né, de alta mortalidade. É uma vez por então- ano só e previne de fato. A vacina ela é segura e importante. Isso mesmo, a vacina da raiva, ela tem aí o protocolo de vacinação anual, então é só uma vez ao ano, né? Diga, Milena. É importante falar sobre a vacina, né? Porque tanto para o bem-estar do animal, quanto também essa prevenção para que o humano não seja contaminado. Porque a gente lê alguns estudos que muitas vezes não tem reversão, né? Na maioria das vezes não tem reversão. É um tratamento Infelizmente. muito complexo e muitas vezes não tem reversão. Infelizmente, na verdade, assim, quanto antes entrar com um tratamento melhor, né? Mas dependendo realmente das regiões, às vezes não tem muito recurso, né? E aí acaba, às vezes, a pessoa não aguentando, ou o próprio animalzinho, né? Infelizmente, é uma doença extremamente letal, né? Muito bem, doutora. Ainda sobre a leishmaniose, sobre a vacinação antirrábica, só para o ouvinte ficar tranquilo, a campanha está vindo aí, né, no setor público e nós vamos falar mais sobre isso. Mas da leishmaniose, o que mais a senhora acha importante dizer que a gente talvez não tenha lembrado? Na verdade, então, realmente deixar as pessoas conscientizadas, né, que a prevenção realmente da doença em si, da disseminação da doença, é o controle do vetor, né? Então, o controle do mosquito é super importante, né? E também que as pessoas tenham ciência de que se tem um animalzinho portador da doença, existe um tratamento, né? E que não tratar, né, negligenciar um tratamento, que não tratar, também é considerado um maus tratos, né? É um crime animal. também, né? Sim. Então, é importante as pessoas saberem que realmente, se percebeu alguma ferida que não melhora, né? Às vezes procurar um veterinário, procurar uma orientação para que o animal, né, tenha uma qualidade de vida e que a pessoa também esteja se prevenindo, né? Perfeito, muito importante isso. E independente do animal de rua, a gente precisa cuidar daquele do qual nós somos tutores, né, doutora? Exatamente. Eu acho que temos que ter esse olhar para todos os animaizinhos de maneira geral, né? Perfeito. Mais alguma coisa, doutora? Não, é isso. Eu agradeço muito a oportunidade. O bate-papo aqui foi bem bacana. Espero que a gente tenha levado informações, né, importantes aí para a população.